E se existisse um conjunto de leis, 7 leis universais, que governam tudo, sabe? Da menor partícula até a maior galáxia. E se ao entender essas leis, fosse possível destravar o nosso potencial e criar a vida que a gente realmente deseja? É isso. Hoje a gente vai abrir a porta para essa sabedoria antiga, mergulhando nos 7 princípios herméticos do livro O Kybalion. Essa citação aí, ela é basicamente a promessa central do texto. Mas o que isso quer dizer na prática, né? A tal da chave mágica não é um objeto físico, claro. É o conhecimento, o entendimento profundo desses 7 princípios. E as portas do templo? Bom, elas são os mistérios da própria realidade. A grande sacada aqui é que, com essa chave em mãos, a gente não só entende o universo, mas aprende a navegar por ele com maestria. Olha, uma coisa super importante pra gente ter em mente é que essas não são leis inventadas por alguém, sabe? Não é uma filosofia criada do zero. Elas são descritas como verdades eternas, que estão aí operando, quer a gente saiba da existência delas ou não. A grande vantagem de conhecer essas leis é justamente poder trabalhar a favor do fluxo do universo e não ficar remando contra a maré. No fundo, elas ensinam a gente a controlar os pensamentos, as emoções e, por consequência, as nossas ações e a nossa realidade. E tudo, absolutamente tudo, começa aqui. Este é o alicerce, a fundação de toda a filosofia hermética. O primeiro princípio é a base de todos os outros. Se a gente não pegar a essência deste aqui, o resto todo perde o sentido. Então, vamos lá. Mas o que isso quer dizer de verdade? Bom, a ideia é que a realidade fundamental do universo é como se fosse uma mente infinita, uma mente viva. Tudo, absolutamente tudo que existe, uma pedra, um pensamento, uma estrela, é uma criação dentro dessa mente universal. E o que isso significa na prática? Que os nossos pensamentos têm um poder criativo gigantesco. Pensa bem, se a nossa mente individual é um reflexo dessa mente universal, então aquilo que a gente pensa acaba moldando a nossa experiência de vida. Ok, então, se tudo é mente, como é que a gente entende os diferentes níveis dessa realidade? Sabe? Do que a gente vê e do que a gente não vê. É exatamente aí que entra o segundo princípio. Ele funciona como uma ponte conectando esses mundos. Pensa só nisto. Os padrões se repetem em todas as escalas. É incrível. A estrutura de um átomo lembra muito a de um sistema solar, né? As mesmas leis que governam as galáxias também, de alguma forma, governam as nossas vidas. Isso é super útil, porque permite que a gente entenda os grandes mistérios do universo só observando as pequenas coisas ao nosso redor. E talvez a parte mais importante, assim como é dentro, é fora. O nosso mundo exterior é, no fim das contas, um espelho do nosso mundo interno. Beleza. O universo é mental e os padrões se correspondem, certo? Mas como é que essa mente se manifesta? Qual é a natureza dela? A resposta está numa palavra só: movimento. Pura e constante vibração. O que esse princípio ensina é que tudo, sem exceção, está num estado constante de vibração. A diferença entre um pensamento, uma emoção, o som ou até uma cadeira é só a frequência vibratória. Um pensamento de amor, por exemplo, vibra numa frequência muito diferente de um pensamento de medo. E entender isso é a chave, porque nos mostra que é possível mudar a nossa realidade simplesmente alterando a nossa vibração através dos nossos pensamentos e emoções. Mas espera aí, se tudo é vibração, como é que a gente explica os opostos? Tipo, calor e frio, luz e escuridão, bom e mal, eles parecem ser coisas completamente diferentes, né? Pois é, não exatamente. E é o quarto princípio que vai desvendar esse mistério pra gente. E aqui que tá o pulo do gato. Os opostos são, na verdade, a mesma coisa, idênticos em natureza, só que diferentes em grau. Quer um exemplo? Pensa num termômetro. Não existe um ponto exato onde o calor acaba e o frio começa, certo? São só graus diferentes na mesma escala de temperatura. A mesma lógica vale para o amor e para o ódio. Não são coisas separadas, são dois polos da mesmíssima emoção. E isso dá um poder incrível, o poder de transformar uma emoção negativa na sua versão positiva, simplesmente mudando de posição nessa escala. Agora que a gente entendeu a polaridade, fica mais fácil perceber que existe um movimento constante entre esses polos, né? A vida não fica parada num extremo só. E é esse fluxo e refluxo que é governado pelo quinto princípio. Esse princípio mostra pra gente que tudo funciona como um pêndulo. A economia tem ciclos de alta e de baixa. O nosso humor, nossa, como ele oscila. Depois do dia, vem a noite. É sempre assim. E saber disso ajuda muito a não se desesperar nos momentos de baixa, porque a gente entende que a maré vai subir de novo.
E ao mesmo tempo ensina a não ser arrogante nos momentos de alta, porque a gente sabe que o pêndulo, ele continua balançando. E olha só, esse movimento rítmico entre os polos não acontece por acaso não. Nada no universo é aleatório. Cada balanço desse pêndulo é governado por uma lei imutável, que é justamente o sexto princípio. Em outras palavras, não existe sorte ou azar. Tudo, absolutamente tudo que acontece é um efeito de uma causa que veio antes. Muitas vezes, a gente não enxerga a causa porque ela pode estar num plano mais sutil, um plano de pensamento, de intenção. O mais poderoso desse princípio é que ele devolve a responsabilidade para a gente. Em vez de se sentir uma vítima das circunstâncias, a gente pode se tornar a causa consciente dos efeitos que a gente deseja ter na vida, simplesmente plantando as sementes certas hoje. E finalmente, a gente chega no motor da criação. Se tudo tem uma causa, o que é que impulsiona essa causa para gerar um efeito? A resposta está no sétimo e último princípio. E um aviso, isso aqui vai muito, mas muito além da ideia de sexo biológico, ok? Esse princípio ensina que tudo tem duas energias. A masculina, que é a energia da ação, de projetar, de dar, e a feminina, que é a energia de receber, de nutrir, de gestar. Nenhuma criação, nada, é possível sem que essas duas forças interajam. Uma ideia, por exemplo, que é uma energia feminina, precisa da ação, a energia masculina, para se manifestar no mundo real. O equilíbrio dessas duas energias dentro da gente é a chave para a criatividade e para a manifestação em todos os níveis da vida. Então, aí estão, os 7 princípios, todos interligados. Mas, só conhecer a teoria no modo jogo. A grande diferença, segundo o Caibalion, entre uma pessoa comum e um mestre está na aplicação consciente desse conhecimento. É basicamente a diferença entre ser uma folha ao vento e ser o próprio vento. A grande maioria das pessoas funciona como um efeito, ou seja, só reage às circunstâncias, aos humores, às ações dos outros, são como peões no tabuleiro da vida. Já o mestre, por outro lado, é quem entende as leis por trás do jogo. Ele não tenta impedir o ritmo, por exemplo, mas aprende a se elevar acima do balanço do pêndulo usando a polaridade para manter o equilíbrio. Ele não é controlado pelo jogo. Ele joga o jogo, mas de um plano de consciência mais elevado. Tá, mas e como se joga esse jogo na prática? A ferramenta para aplicar esses princípios se chama transmutação mental. E essa é a verdadeira alquimia, sabe? Não se trata de transformar chumbo em ouro, mas sim de transformar estados mentais que a gente não quer em estados mentais que a gente quer. Vamos pensar no exemplo prático. Imagina que a ansiedade bate forte. O que fazer? Primeiro, é preciso reconhecer, passo 1, que a ansiedade está num polo do espectro emocional e a calma está no outro. É o princípio da polaridade em ação. Em vez de lutar contra a ansiedade, usa-se a vontade para focar deliberadamente na sensação de paz, passo 2. E por fim, a pessoa se eleva mentalmente, passando a observar o pêndulo emocional sem ser arrastada por ele, passo 3. Isso é, na essência, transmutar a realidade de dentro para fora. E essa pergunta final nos leva de volta para o comecinho de tudo, para o princípio do mentalismo. Se o universo é esse grande oceano mental e nós somos gotas conscientes nesse oceano, a grande questão não é o que o destino nos reserva. A questão é, com a consciência desses princípios, que ondas a gente vai escolher criar. Ao nos tornarmos mais conscientes dos nossos pensamentos, podemos usar essas leis não só para manifestar uma vida melhor para nós mesmos, mas também para contribuir para uma realidade mais harmoniosa para todo mundo. A chave, no fim das contas, está em nossas mãos. Ou melhor, em nossas mentes.